essa aula mesmo. Quero passar o videozinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá vendo a tela, Andressa? Andressa. Tô. Eu quero trocar. Tá saindo o áudio direitinho? Tá, um pouco baixo, mas tá. Pronto. Eu quero trocar a ansiedade, que vem de tentar viver cada dia como se fosse o último, pela tranquilidade de viver só por hoje. Viver só por hoje me fez parar de perder o tempo de um sorriso e perguntando quando a felicidade vai chegar. Porque não adiar a oportunidade que cada dia dá. Sem desespero. Cada dia não é o último. Vivendo só por hoje. Sabe quando a gente quer dizer que uma pessoa é especial? A gente precisa dizer, mas fica, sei lá, esperando a data ideal. Como se para viver o presente precisasse esperar o Natal. Saudade não morre de velha, mas se mata num dia. Hoje. É hoje, porque eu não quero ter que descobrir uma doença rara para finalmente me curar da monotonia. Não, só por hoje eu vou tomar uma atitude que me torne uma pessoa melhor. E seja lá o que isso significa para você, se livrar do peso de anos, admitindo um problema, um erro, pedindo desculpa, pedindo ajuda. E às vezes é ajudando a si mesmo quando a gente troca aquela mania de dizer sim sem vontade pela sinceridade. E quem passa a vida inteira esperando um final feliz, está adiando a felicidade. Agora, é assim, é ser feliz e fim. Essa consciência nos traz de volta para casa. Porque às vezes é a urgência que nos atrasa. É preciso dizer chega para chegar até o dia de hoje, deixando o passado a cada passo. E lembrando que quem passa a vida inteira planejando, não tem tempo de viver os planos. Chega. Vamos só por hoje, para que sejam por muitos anos. Eu sempre achei que o maior risco dessa vida fosse morrer de velho e não ter vivido bastante. Até entender que a vida não é depois e não foi antes. A vida não dura para sempre, mas é durante. E viver só por hoje tem sim tempo bastante para mudar uma vida inteira daqui por diante. A gente só precisa lembrar disso agora e não esquecer amanhã. Só por hoje. Então, eu vou começar a aula com esse vídeo de só por hoje, a gente viver, estar presente na aula, a gente estar presente na nossa vida, tá passando, tá chegando mais perto da gente se encontrar, a gente vai se encontrar e a gente vai viver. Vamos deixar de lado as coisas do passado e vamos ver só por hoje, vamos aprender muito, certo? E hoje a nossa aula vai ser Sure. Pronto. Tá vendo direitinho, Andressa? Tô. Pronto. A gente vai ver os classes de medicamentos anti-inflamatórios, né? E antibióticos. Vamos começar com anti-inflamatório, porque antibiótico é muita coisa. Se não der tempo, a gente vê na próxima aula. Então, aula passada, a gente viu sobre os opioides, né? Os relaxantes musculares. A gente viu os antiácidos, viu os analgésicos, que são os narcóticos e os narcóticos. Ficou com alguma dúvida, Andressa? Não. Tu viu que eu achei o teu medicamento, né? Botei até o mecanismo de ação lá no grupo. Eu Bem vi. direitinho. Então, vamos dando continuidade. Então, essas classes de medicamento, né? Os anti-inflamatórios, a gente pode chamar de os anti-inflamatórios não esteroides, né? Ou AINES. Que são a classe de medicamentos mais usados no mundo. Tem muito anti-inflamatório. E eles são especialmente eficazes no tratamento das inflamações em nível osteoarticular. Então, todos os anti-inflamatórios eles vão apresentar 3 efeitos básicos, né? Que a gente já vem vendo de alguns
dos analgésicos e de alguns medicamentos. O anti-inflamatório vai ser antipirético, né? Vai baixar a febre, analgésico para reduzir a dor e a função de anti-inflamatório que ele vai ter. E as diferenças costumam estar quando tem a potência de cada uma dessas três ações, né? O que é que vai ser diferente, né? Por que o anti-inflamatório vai ser bom, né? Porque ele vai ter a potência dessas três ações juntas nos efeitos que estão causando ao quem está doente, né? E ele tem alguns efeitos colaterais também, que são alguns indesejáveis, né? E por esse motivo, né? Por ele ter essas ações, três ações juntas, eles se fundem. Os AINES, eles são usados para condições como cefaleia, enxaqueca, condições artríticas inflamatórias, espondilite, né? Também artrite psoriática, dor pós-operatória, dor nas costas e gotas, e entre muitos outros, certo? Ô, Alessandra, Oi, deixa eu sair da aula aqui só um pouquinho mais, porque eu tô com essa curiosidade há muito tempo, vai, sai. porque eu ouvi falar disso, mas eu pesquisei tudo, só que mesmo assim eu não entendi, Certo. porque eu ouvi falar, não foi ninguém que me disse, eu ouvi falar, tipo, eu tava escutando duas mulheres conversar, e ela falou que para outra mulher que estava com ela, que se tomasse, se automedicasse, né? Sem orientação e dependendo do medicamento, podia deixar uma mulher estéril? Depende do medicamento, né? Depende do medicamento que for tomar. Mas deixar Pois é, estéreo, acho que não tem medicamento que deixe estéreo. porque, tipo assim, eu pensei na possibilidade do antibiótico. Porque como ele ataca as células e tudo, aí eu imaginei antibiótico. Aí eu não, mas se fosse assim, muita gente que tomasse antibiótico poderia ter, muita mulher, né? Poderia É, ter efeito já. mas aí, tu lembra que o antibiótico, a gente, quando associa ele com o anticoncepcional, é que ele vai ter essa ação de cortar o efeito, né? Assim, É cortar o efeito do medicamento, mas não deixar estéreo. não deixar estéreo, pois é. Mas pode ter algum medicamento que tenha alguma reação adversa que faça a mulher ficar estéril. Mas eu nunca ouvi falar desse efeito adverso assim. É porque ela não especificou o medicamento, mas ela falou que tomando em uma certa quantidade, alguns medicamentos podia deixar estéreo. Aí eu Sim, pesquisei, assim, mas não não, achei ela, nada. ela pode estar falando. Será que não está falando do anticoncepcional? Porque quando a gente toma por muito tempo, a mulher normalmente tem dificuldade para engravidar, né? O anticoncepcional pode afetar, assim, mas deixar estéreo, assim, porque você toma por muito tempo, né? Eu acho que não, porque senão ela tinha especificado. Uhum. Mas ela não especificou. E ela já falou alguns medicamentos. Ainda não. Então, eu não tenho certeza de quais os medicamentos que ela estava querendo falar. Tem que ver. Pode ser algum tratamento que a pessoa faça, tem que tomar um medicamento muito forte. Se a gente pensar assim numa quimioterapia, né? Os medicamentos são muito fortes, né? Eles podem danificar algum óvulo e causar alguma infertilidade, assim. Eu penso assim, numa terapia bem grave, assim, uma doença bem grave. Questão de Pode ter tratamento uma dessas. mais com radiação. Isso. E a pessoa pode associar que é o medicamento, ou o medicamento mesmo, né? Que é, se eu for pensar assim, em fertilidade, você pensa puxar a doença para algo mais grave, eu penso em quimioterapia, câncer, assim. Mas é algo que tem que ser investigado. A gente tem que ver isso. Porque nem sempre deixa, né, também.
Também, pois é. Vai depender muito do corpo, né, do ser humano, como é que vai ser e tal. Praticamente. Procurar em É isso artigo mesmo. para ver se tem pelo menos em algum estudo de algum medicamento, para a gente ter certeza. Mas boa pergunta. Então, né? A gente estava falando dos AINES, que eles são usados para cefaleia, enxaqueca, dor pós-operatória, dor nas costas. Ele tem várias funções, assim, prescrito para várias coisas, vamos dizer assim. E a gente vai começar indo pela classificação dos AINES, né? Como é que eles vão ser classificados? Como é que eles vão agir? Como é as ações deles? Os AINES, eles se dividem em não seletivos, certo? Isso a gente tem que prestar bem atenção, porque caso se vocês forem fazer um concurso, assim, né, para técnico de farmácia, que está tendo muito, eu recebi agora um edital da EBSERH, depois eu vou ver direitinho, parece que tem para técnico de farmácia, eu vou mandar para vocês. Aí pode ser prova ou não, mas se tiver uma prova, é bom saber, né? Como é que é classificado, como é a ação desses AINES. Então, os AINES vão ser divididos em não seletivos, Como assim pode ser prova ou não? porque a gente está passando por uma pandemia, né? Então, eles estão precisando de muita gente. Não tem tempo, assim, para uma seleção de um concurso, deixa eu ativar aqui. Para uma seleção, Mas tu tá falando só por conta desse período, né? seria seletivo. Ah, sim. Por conta desse período agora, eles não têm como ver uma banca, fazer seleção, ver todos os critérios. Mas eles colocam, eu li só por cima, assim, para farmacêutico, que tem alguns critérios, né? Tá regular, com CRF, essas coisas. Aí eu vou ver se tem para técnico, porque geralmente eles botam para técnico de farmácia, alguma coisa assim. Aí eu vou ver direitinho. Mas é alguma coisa, até para ter como experiência, né? Não pode deixar passar as oportunidades, né? Vamos viver por hoje. Então, eles vão ser divididos em não seletivos. Esses não seletivos vão inibir as duas isoformas, que é da COX, ou seja, a COX-1 e a COX-2. E os seletivos só a COX-2. Lá no grupo eu mandei o celecoxib. E o celecoxib, se vocês prestarem atenção na foto que eu enviei, é o inibidor da COX-2, né? É o inibir seletivamente a COX-2, né? E os inibidores não seletivos da COX. É um AINE não anti-inflamatório, certo? Não esteroidal, geralmente bloqueia as duas isoformas da COX, em diferentes graus irreversivelmente. Você vai ver isso mais detalhadozinho. Parou. Deixa eu ver se eu não passei demais. Não. Aí a gente vai começar a detalhar. A gente tinha até falado do AES, ela passada, né? Que são dos salicilatos. E a gente vai falar um pouco deles agora. Então, o ácido acetil salicílico, que a gente conhece como o AES, né? Quando a gente vai falar dele, vai pensar, comparar com os outros AINES, a gente vai ver que ele vai inibir irreversivelmente as COX, certo? Ele vai inibir essa COX. Ela vai ser necessária fabricar novas enzimas. Por esse motivo, tem a inibição da COX-1, que é a constitutiva, e que promove a agregação plaquetária. Por isso que diz que tem, né, que ele afina o sangue, né? E ele é muito utilizado como antitrombogênico, né? Por problemas coronarianos, vascular e encefálico. Mas temos algumas contraindicações. Ele não é indicado para o tratamento de crianças de pouca idade, infecções com febre, pois há uma hipótese que causa síndrome de Reis, certo? Então, para criança tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo assim de COX, tu entende? COX. Sim.
Então, pronto. A gente já teve uma aula, Já né? teve uma aula da Cox, pois é, que faz tempo. Nossa, será que eles ainda estão lembrando? Até comentei contigo que tem gente que procura o AS como se fosse, e toma como se fosse um bombom. Pois é, assim, para criança, quando chegar na farmácia, você pergunta, quem é que vai tomar, tem quantos anos, para evitar essas contraindicações. É muito importante. Principalmente criança, quando vê o bombonzinho rosa e ele é bem docinho, né? Aí, menino, vai no instante. Então, temos, além do AS, Eu os cheguei derivados. a, Ah, eu cheguei a ver a mulher levando quase de 10 caixas de AS. mas era para ela? Eu não sei. Eu não estava perto, mas eu vi só as caixas. Oh, meu Deus. Ó, derivados do ácido propiônico, né? Que é o ibuprofeno, o naproxeno, cetoprofeno, flubiprofeno, que eu vejo mais o ibuprofeno e o naproxeno, né? Principalmente o ibuprofeno, que tem muita propaganda ali. E o ibuprofeno realmente é um analgésico potente, certo? Ele é usado no tratamento de artrites. E o naproxeno é 20 vezes mais potente que o AS e causa menos efeitos adversos gastrointestinais. Eu já tomei o ibuprofeno e realmente ele tem uma ação muito boa. Agora, na naproxeno eu nunca utilizei não, graças a Deus. Mas o ibuprofeno ele é muito bom mesmo. Os derivados do ácido acético, certo? Que é a indometacina, o cilindaco e o etodolaco, que são indolacéticos, o diclofenaco e cetocaralaco, que é os fenilacéticos, eles são muito utilizados em distúrbios musculoesqueléticos, né? Que tem associação a artrite nos ossos, e o cetocorlaco, ele tem propriedades analgésicas muito fortes. Então, quando a gente fala desses derivados, tanto do ácido propiônico e do ácido acético, a gente vê que a ação deles é mais forte. E nós temos os derivados de oxicam, né? Que aí oxicam fica fácil de decorar. Piroxicam. Ele é tão eficaz quanto o AS, porque a gente vê como se fosse uma linha do tempo, né? Eles vão passando. O AS faz tempo que ele está no mercado e esses medicamentos foram surgindo depois. Então, eles vão tendo uma melhoria, né? Então, ele vai ser mais eficaz quanto o AS, o naproxeno e outros, né? Mas ele é mais bem tolerado, além de ter ação longa e pode ser utilizado uma vez ao dia. E temos também os derivados da sulfonamidalidas, que é a nimesulida, que causa pouca inibição sobre a COX-1. Hoje nem se vende tanto nimesulida, mas o pessoal ainda gosta. O paracetamol é famosíssimo, o paracetamol. Ele, tecnicamente, ele não é um AINE, assim, né? Mas ele tem uns efeitos analgésicos e antipiréticos. Mas o efeito insignificante como anti-inflamatório, certo? Ele é mais analgésico e antipirético. Não vai ter tanto relação para diminuir a inflamação. E agora, a gente tem que ter sempre... É uma coisa que falam muito do paracetamol. Principalmente quem tem mania de consumir muito para qualquer dor, qualquer coisa que tem, um paracetamol. A gente tem que ter cuidado com os efeitos que ele causa, que todo mundo já fala, todo mundo já conhece. Ele tem ação, né? Ele com o uso excessivo, desregulado, pode produzir um metabólico tóxico, que quando metabolizado pelas enzimas, que é a citocromo P450, que é produzida no fígado, que normalmente é neutralizado pela glutationa, ele vai potenciar o efeito hepatotóxico. Então, vai causar um efeito tóxico no rim, certo? E pode ter várias intoxicações por paracetamol, que pode ser tratada com N-acetilcisteína. Então, é bom ter cuidado com o tanto que consome, com o tanto que vai ter o paracetamol, certo? Não tomar demasiadamente. É bom sempre tomar com recomendação do médico. Principalmente em algumas doenças, né? Tipo, tem algumas doenças que você não pode estar tomando paracetamol. Principalmente quando começou a época o boom da Covid, né? Que agora a curva está se achatando.
paracetamol era um dos medicamentos que não estava recomendando o ibuprofeno. Os inibidores da COX-2, que é celecoxib, que a gente já viu, o meloxicam e o etoricoxib. Então, eu botei até hoje mais cedo lá no grupo. Então, a gente sabe que ele vai inibir, né? A COX-2 vai ser mais inibida do que a COX-1. Então, a função dele é mais ativa na COX-2. Ele vai ter as mesmas propriedades anti-inflamatórias do Zyme, então vai ser antipirético, anti-inflamatório, analgésico, porém ele vai ter uma diferença, ele não vai ter inibição plaquetária, certo? Com esse detalhe, né, ele tem se mostrado cada dia mais perigoso. E tem pesquisa recente que tem descoberto que os coxibes podem causar trombose, hipertensão, problemas cardíacos severos, quando tem utilização prolongada, quando você utiliza por muito tempo, né? Uma vez que você utilizou que vai causar isso. É um uso constante, um uso prolongado que pode vir causar isso, certo? E a princípio teria sido criados, né? Porque eles não causaria tanto, eles foram pensados para não causar tanto problema na mucosa gástrica, que normalmente é onde os enzimas vão agir mais e pode causar alguns problemas. Mas, né, isso também está em estudo e discussão, porque tem alguns como o rofecoxib e o vadecoxib, que já foram retirados do mercado. Não tem mais no mercado, eles estavam tendo essa ação. Certo? Então, existem mais de 20 drogas anti-inflamatórias diferentes, né? As mais famosas que a gente pode citar, e a gente vem citando desde o começo da aula, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, certo? Indometacina, cetoprofeno, ácido mefânamico, piroxicam e o celoxib são uma das mais usadas, assim, mais famosas que a gente pode dizer. Então, como seria essa ação dos anti-inflamatórios, né? Aqui a gente vê que vai ter uma lesão de um tecido por agentes físicos, certo? Pode ser agentes físicos, químicos ou micro-organismos patogênicos, né? Físico, você pode cortar o dedo, químico, pode ser alguma queimadura com ácido, e micro-organismos também podem estar causando isso. Então, a partir do momento que você tem uma lesão, vai causar uma vasodilatação, certo? E tendo essa vasodilatação, vai ter o aumento do fluxo sanguíneo, vai vir mais sangue. Com isso, vai aumentar as permeabilidades dos capilares, certo? Que com o aumento da permeabilidade, vai ter liberação, né, libertação de fluido, certo? Vai vir a quimiotaxia, que vai ser a migração dos leucócitos, vão ser recrutados, vão mandar um sinal, o nosso corpo manda um sinal dizendo que está acontecendo alguma coisa, teve uma lesão, e lá vem os leucócitos, né, para a zona lesada para tentar resolver. Então, com isso, vai ter uma resposta sistêmica, que vai ser a febre, proliferação de leucócitos, né? Então, vai causar calor, rubor, edema e dor. São as principais coisas que acontecem numa inflamação. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá só. Isso. Carregando. Tá vendo a tela, Andressa? Tô. Pronto. Aqui é um exemplo de um processo inflamatório. A lesão, né?
Pronto. Isso daí foi mais ou menos para exemplificar o processo inflamatório. Certo? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Então, vamos lá, seguindo. Então, como a gente estava vendo, esses são os sinais do processo inflamatório, né? Calor, rubor, inchaço, dor e pode ter também perda da função. Ação dos AINES. Então, como é que vai ocorrer? Aqui. A gente vai ter, né, um estímulo lesivo, certo? Na membrana celular fosfolipídica, que vai encadear o ácido araquidônico, né? Lá vem a fosfolipase 2, A2, e vai ser uma enzima que, quando ela é ativada, ela vai por um estímulo lesivo, vai liberar o ácido araquidônico, né, da membrana celular para o citoplasma. E quando ela liberar esse ácido araquidônico, ela vem, né, aqui nos mediadores inflamatórios, causando o que a gente vê. Quando a gente usa um medicamento, né, um AINE, eles geralmente, a gente já viu na aula, que eles vão inibir as ciclogenases, certo? A COX-1 e a COX-2, que elas são enzimas que transformam, né, os ácidos araquidônicos nos processadores do inflamatório. Então, é aí onde os AINES vão agir. Quais são esses mediadores inflamatórios, né? Tem a prostaciclina, ela vai fazer aquela ação da vasodilatação, inibição de agregação plaquetária, que a gente viu lá no vídeo. Tem as prostaglandinas, que vai ser a sensibilidade exagerada à dor, febre, vasodilatação, vai ter a inibição, que a gente viu também. Tem também inibição da secreção de ácido gástrico e o aumento da secreção gástrica do muco, né? Então, aí você está vendo que tem aumento da secreção, que quando vem os AINES agir, vai atuar também, né? Que a gente vê que tem algumas ações adversas. E o tromboxano vai ser uma agregação plaquetária e vasoconstrição. E quando tem a inibição da ciclooxigenase, né? A gente vai ter a COX-1, que é que vai ser, né? Ela vai ter os efeitos da homeostase renal, função plaquetária e proteção gástrica, quando a gente tem a inibição. A sua inibição pode ocasionar aumento do risco de sangramentos e aumento de danos do trato gastrointestinal. E a COX-2 vai apresentar efeitos inflamatórios, como febre, dor, inflamação, certo? Quando a gente inibe ela, pode provocar maiores riscos cardiovasculares, certo? Pode ter, né? No caso, hipertensão arterial, sistêmica e trombose, para quem tem, e edema pela retenção de sódio e água. Então, vai causar aquela vermelhidão, né? No edema. E apesar de possuir menores efeitos gástricos no trato gastrointestinal. Vamos ver se vai abrir. Ver se dá certo, eu botei para ir direto dessa vez. Pronto, peraí, então. Já sei que ele vai abrir no... Achei.
Fechava, só um minutinho. Esse barulho sai aí, Andressa? Desse homem serrando. Sai. Desculpa. É que o pessoal tem a semana todinha, mas sábado é o dia que vai ajeitar a casa. Tá vendo a tela? Tô. Então vamos entender mais um pouquinho do Alzheimer. Pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos anti-inflamatórios. Primeiramente, temos que saber o que é inflamação. De uma forma simplificada, ela é uma resposta vascular e celular do nosso organismo a algo que ele reconhece como estranho. Essa reação resulta em 5 sinais que são dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Para maiores informações sobre o processo inflamatório, acesse nosso vídeo sobre inflamação. Os anti-inflamatórios são medicamentos utilizados para diminuir os sinais da inflamação. Lembrando que ela não é uma doença, mas sim uma resposta fisiológica do nosso organismo. De uma maneira geral, os anti-inflamatórios podem ser divididos em 2 grandes classes, que são AINES, ou anti-inflamatórios não esteroides, e corticoides ou glicocorticoides. Nesta videoaula, focaremos nos AINES. Para entendermos o mecanismo de ação, teremos que relembrar um pouco da fisiologia. A membrana das nossas células é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Durante a inflamação, há um desprendimento desses fosfolipídios da membrana e eles ficam nos fluidos do tecido. Quando isso ocorre, a enzima fosfolipase A2 transforma elas no ácido araquidônico, que pode sofrer ação das enzimas lipoxigenase ou LOX, que vai transformar o ácido araquidônico em leucotrienos, ou a ação da enzima ciclooxigenase ou COX, que vai transformar o ácido araquidônico nas prostaglandinas. A ciclooxigenase ou COX é dividida em COX-1 e 2. A COX-1 é fisiológica, presente no corpo com ou sem inflamação, na mucosa duodenal e nas plaquetas. Já a COX-2 só está presente quando existe uma inflamação. Ela aparece nos rins, no sistema nervoso central e no endotélio principalmente. O mecanismo de ação dos AINES consiste em bloquear a enzima ciclooxigenase de forma não seletiva, atuando na COX-1 fisiológica e na COX-2 inflamatória. Para ser considerado um anti-inflamatório, o fármaco precisa cumprir 3 funções: ser antitérmico ou antipirético, ser analgésico ou provocar analgesia e ter ação anti-inflamatória. Fármacos atípicos. Apesar de muito utilizados, esses fármacos não têm ação anti-inflamatória, apenas analgésica e antipirética. Por isso são considerados falsos AINES. São eles: ácido acetilsalicílico, ou AS, ou aspirina, ou melhoral, paracetamol, ou Tylenol, dipirona ou novalgina. Fármacos típicos. Existem muitos tipos de anti-inflamatórios típicos. Vamos colocar apenas alguns: diclofenaco ou cataflã ou Voltaren, ibuprofeno ou Advil ou Alívio, cetoprofeno ou Profenide, naproxeno ou Flanax, piroxicam ou Feldene, meloxicam ou Movatec, nimesulida ou nisulide. Os principais efeitos colaterais são náuseas e vômitos, diarreia ou constipação,
úlcera péptica, insuficiência renal, problemas na coagulação e hepatite medicamentosa, todos devido à inibição não seletiva da COX. Uma curiosidade: o diclofenaco é comercializado com diferentes sais: o sódico, o potássico, o resinato ou colestiramina e o dietilamônio. É importante prestar atenção nas diferenças, até na hora que a gente for vender, né? Este último só é encontrado para utilização tópica, na forma de gel-creme. Quanto aos outros três, existe um grande mito farmacêutico que diz que o diclofenaco sódico é para uso nos tecidos duros, como os ossos e articulações. Já o potássico é para uso nos tecidos moles, como garganta. Mas será que é verdade? Quando ingerimos o medicamento, a única parte que é absorvida pelo nosso organismo é o diclofenaco. O íon ao qual ele está ligado apenas determina a velocidade que será absorvido e o local. Por exemplo, o íon potássio é mais solúvel em água que os demais. Isso faz com que o medicamento seja absorvido mais rápido do que nas outras apresentações. Porém, no estômago, o diclofenaco potássico perde o íon potássio, restando apenas o diclofenaco. O que devemos observar, então, é qual a tecnologia farmacêutica empregada. Se for na forma de liberação imediata, o medicamento é empregado como analgésico, pois ele se desintegra no estômago rapidamente, tendo um início de ação mais rápido e com maior concentração plasmática. Já na forma de liberação retardada ou prolongada, o medicamento é empregado em processos inflamatórios e de uso prolongado, pois há uma liberação mais lenta do fármaco, produzindo uma ação mais duradoura e com menor concentração plasmática. AINES seletivos para COX-2 ou coxibes. Os AINES seletivos ou coxibes possuem um mecanismo de ação um pouco diferente. Para evitar os efeitos colaterais do bloqueio da COX-1 fisiológico, desenvolveram um fármaco que bloqueasse apenas a COX-2 inflamatória. Parecia algo perfeito, porém, descobriu-se que o efeito colateral desse tipo de fármaco seria muito mais grave, pois devido à inibição seletiva da COX-2, não há produção de prostaglandinas do tipo PGI-2, que inibe a coagulação e só é produzida pela COX-2. Portanto, há uma indução da coagulação, aumentando os efeitos trombolíticos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Os principais fármacos da classe são celecoxib ou Celebra, etoricoxib ou Arcoxia. Devido aos efeitos colaterais graves, esses medicamentos só podem ser comercializados mediante retenção de receita médica. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula. Entendeu direitinho esse resumão da nossa aula? Entendi. Vamos dar continuidade. Então, quantos efeitos terapêuticos do Zayn, né, que a gente estava vendo? Eles são 3 principais que a gente pode citar. Vão ser o efeito anti-inflamatório, que a gente vem falando desde o começo da aula, para a gente não esquecer, certo? Diminuição da produção, né, de prostaglandinas. E essas prostaglandinas, elas derivam da COX-2. O que é que isso vai causar? Vai causar a diminuição da vasodilatação. Causando a diminuição da vasodilatação, tem a diminuição do edema e da dor. Então, a gente vê que ela segue um raciocínio, né? Quando o efeito é analgésico, tem uma diminuição da dor, principalmente a inflamatória. Tem a diminuição de prostaglandina, que vão sensibilizar nossos receptores da dor, né? Que a gente conhece, que é o PGE2 e o PGI1, 2. E vai ter o efeito antipirético, né? Vai reduzir a temperatura corporal. Então, vai ser essa temperatura, né, que vai ser patologicamente elevada e vai levar a mecanismo de ação que vai inibir a produção de prostaglandinas, que é a PGE2, e vai produzir a partir
interleucinas 1 no hipotálamo, certo? A gente vê que é um raciocíniozinho em que cada ação, o medicamento vai ter onde atuar e vai causar o efeito desejado. Então, as alterações que ocorrem no organismo. Os AINES devem, né, como a gente vem falando aqui, ser usados com muita cautela. E por que que tem que usar, né? Porque tem pacientes que têm histórias gastrointestinais, que a gente vê que ele atua na mucosa gastrointestinal. Tem pacientes que sofrem de síndrome de intestino irritável, então a gente tem que perguntar isso, se o paciente tem alguma doença, algum problema gastrointestinal. Isso se dá porque os AINES estão associados com um risco aumentado de sangramento gastrointestinal, certo? E pode ter, com o uso excessivo, tanto esse sangramento, formação de úlcera. Então, aproximadamente 15% dos pacientes vão apresentar dispepsia administração de AINES. Então, tem que tomar muito cuidado, não tomar demasiadamente, né? Então, agora a gente vai passar já para os efeitos gastrointestinais, né? Os efeitos adversos que são causados, né, pela irritação gástrica, fluxo renal comprometido e tendência a prolongar o sangramento. Então, esses efeitos adversos, começando pela irritação gástrica, vai ser mediada pela inibição da COX-1. Por quê? Quando a gente inibe essa síntese de prostaglandinas que vão atuar na produção de muco, que atua como protetores gástricos. Então, quando a gente inibe, não vai ter a proteção, né, dos protetores gástricos, do muco gástrico. Quem faz essa função é a síntese da prostaglandina que se dá pela COX-1. Então, quando a gente faz a inibição, que temos medicamentos que atuam na inibição da COX-1, a gente também acaba impedindo que seja produzido o muco, né, gastrointestinal. No caso da fluxo renal comprometido, ele vai inibir a prostaglandina 2, a procrastinina 2, e por consequência vai diminuir a vasodilatação, certo? Então, vai ter essa inibição das prostaglandinas e elas vão diminuir a vasodilatação. O efeito adverso importante para pacientes hipertensivos é a insuficiência renal, certo? Vai ter um comprometimento no fluxo renal porque vai diminuir a vasodilatação. Com a tendência a prolongar o sangramento, porque vai ter uma inibição da função plaquetária que é medida por inibição da COX plaquetária. Então, tem medicamento que vai atuar na inibição da COX plaquetária, inibindo essa COX plaquetária, inibe a função plaquetária, que vai ter o prolongamento do sangramento. Então, é sempre importante estar informando que tipo de medicamento o cliente está tomando, para a gente ter noção de quanto tempo ele está tomando, para talvez ver se pode estar acontecendo algum desses efeitos adversos, né? A gente ter mais consciência para fazer uma orientação correta. E os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios? Piora da hipertensão, inibição da ação dos diuréticos, piora da insuficiência cardíaca, piora da função renal em pacientes com doença avançada de fígado, né? Temos o paracetamol que pode causar um efeito hepatotóxico, síndrome nefrótica, hepatite medicamentosa, interação com a varfarina. Então, a gente já vê se o paciente toma varfarina e você já corta algum de estar indicando algum tipo de anti-inflamatório, porque pode ter uma interação e causar algum efeito colateral. Pode ter reação alérgica, isso pode acontecer com algum medicamento, e perda de audição nos idosos, certo? E a interação medicamentosa dos AINES, né, que eu falei ali da varfarina, como é que vai ter essa interação? É importante a gente ter, né, essa noção, ter atenção para a interação medicamentosa, certo? Ela é muito cobrada em provas e na vida também, entre AINES e antihipertensivos, certo? Então, os AINES, eles vão inibir a COX, como a gente vem falando. E quando inibe a formação das prostaglandinas, certo? Então, quando essas prostaglandinas são inibidas, né,
a prostaglandina 2, ela vai atuar na vai ser vasodilatadora renal, lá nos rins. E com isso, né, a COX, que é inibida pelos AINES, vai ter a diminuição da vasodilatação renal, que a gente lembra que tem que lembrar da ação dos antihipertensivos, associando com a ação dos antihipertensivos, que tem antihipertensivo que vai atuar lá no rim, na filtração glomerular. Então, quando tem essa inibição da COX pelos AINES, vai ter a diminuição da vasodilatação renal, vai diminuir a taxa de infiltração glomerular e menos água é filtrada. E como resultado vai ter o quê? O aumento da reabsorção do sódio e, consequentemente, vai aumentar a pressão arterial. Às vezes, chega paciente dizendo que o medicamento não está dando certo. Está tomando, por exemplo, está tomando losartana, está tomando algum antihipertensivo e não, minha pressão não diminui, continua aumentada. Pode ser o caso de perguntar se está tomando algum anti-inflamatório, que ele pode estar atuando na inibição da COX, fazendo que não tenha menos filtração de água e com isso a pressão continue aumentando, certo? É importante a gente saber até entender, ter a noção básica do mecanismo dos medicamentos para estar associando, fazer esse encaixe, montando esse quebra-cabeça, né? E quem sabe seja esse medicamento, né? Que seja interferindo. Então, a diferença, né? Analgésicos para anti-inflamatórios. O que são, né? Os analgésicos, a gente está vendo, são drogas para diminuir a dor. E eles também causam grandes alterações de consciência ou outras sensações. O mais comuns, né, que pode ser comprado sem receita, são paracetamol. Temos também os anti-inflamatórios não hormonais. Tem os opioides, mas esse tem que ser prescrito pelo médico. E alguns analgésicos adjuvantes, certo? Que tratam alguns tipos de dor. E os anti-inflamatórios são medicamentos que combatem a inflamação. Vai existir dois grupos, não esteroidais, como o diclofenaco, e também vai ter, além da ação anti-inflamatória, aquele combo, né? Anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Tem os esteroides também que vão inibir a produção de substâncias envolvidas no processo inflamatório. E os principais usos, né? O analgésico ele vai atuar no tratamento de todos os tipos de dores físicas, como a gente estava falando, cefaleia, dores musculares, dores relacionadas à gripe, né? Resfriado, cólica, dor de dente, dores causadas por alguma cirurgia, pode usar um analgésico. Já os anti-inflamatórios, os esteroides, geralmente são recomendados para tratar asma e doenças inflamatórias autoimunes, como lúpus, usados por longo prazo, né? Isso tem que ser receitado pelo médico. E podem, por isso, estar causando danos graves. Por isso que tem que ir no médico fazer os exames para saber como é que tá. Porque, no caso, pode ser feita a troca do medicamento. Já os não esteroides, eles vão ser usados para tratar artrite reumatoide, contusões, traumas, dores e inflamações mais comuns, como as da garganta, né? É o primeiro, está com dor de garganta, a primeira coisa que o médico vai passando é um anti-inflamatório, antes de chegar no antibiótico. E os riscos, né? No caso dos analgésicos, eles, quando ingeridos em grande quantidade, podem causar danos ao estômago, fígados ou rins, como a gente já vem falando, né? No caso dos opioides, existe ainda o risco de dependência. Lembra lá da morfina. Os anti-inflamatórios, eles podem ser tóxicos para o fígado e para o rim. Aqui a gente pode trazer o paracetamol, por causa desse uso prolongado. Não quer dizer que você tomou um comprimido de paracetamol que você vai ter algum efeito tóxico no fígado ou no rim. É no uso excessivo, o uso prolongado, né, constante, que pode estar fazendo isso. O uso prolongado também pode causar problemas como osteoporose, úlceras, retenção de líquidos, e aumento da suscetibilidade a infecções. Devem ser utilizados sob prescrição médica e é fundamental seguir a recomendação sobre o tempo de uso. Se o médico diz que é 7 dias, usa 7 dias. Se é 10 dias, 10 dias. Se é 14 dias, 14 dias. Não, nem mais nem menos, é o que ele receitou.
Se ele receitou esse tempo, é porque tem estudos comprovando que tem tido melhora, né, com essa faixa de tempo que ele pode estar te prescrevendo. Os anti-inflamatórios, é importante saber que os não esteroidais, eles também têm ação analgésica. Isso significa que o medicamento pode combater tanta inflamação e aliviar as dores ao mesmo tempo. Por isso que ele é muito receitado, que é um combo. E como é o caso do diclofenaco. E por essa razão é essencial que a gente procure, né, um médico para seja mais simples essa medicação. O paracetamol, por exemplo, é um analgésico e antitérmico e pode ocasionar problemas graves no fígado, se usados, né, em alta dose, associados com um anti-inflamatório. Aqui, ó, nós tomava sem estar doente, nós comia que nem bala, nós era rebelde. Lembrando do AS. Vamos lá, Andressa, vamos ver. Exercícios, para a gente ir terminando a nossa aula. Qual os efeitos abaixo não é um tipo principal do efeito dos AINES? Antibiótico. Antibiótico. Certíssimo. 2. Qual é a principal ação dos AINES? Inibir a atividade da metabolização do ácido araquidônico da COX-1. Ativar a ação COX-1. Ativar a ação do COX-2. Bloquear a ação da enzima ciclogenase de forma não seletiva, COX-1 fisiológica e COX-2 inflamatória. Acho que é a D. D. Letra D, muito bem. Prestando atenção na nossa aula. E a gente vai encerrar hoje, certo? Agradecer por você estar sempre presente, participando da nossa aula. A presença é muito importante. E na próxima aula a gente vai vir falando dos antibióticos, né? Que são drogas que agem contra infecções bacterianas, né? Vou dar só uma pinceladazinha agora, que é só o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver os antibióticos. Então, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa de antibiótico, joga lá no grupo para a gente interagir, fazer perguntas e a gente vir tirando as dúvidas, certo? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Cadê? Ian, my lords. Hello, people! Agora estamos dando tchau. Só por Coisa hoje. maravilhosa, né? Nós é forte porque nós comia barro, né? Era. Olha aí que maravilha. Gente, olha, muito obrigado por hoje, tá? Um abraço, se cuidem. Ótimo fim de semana para vocês. Até sábado. Tchau. Tchau. Eu mal ouço a voz da Andressa, meu Deus. É que meu fone é baixo. Beijo! Tchau.